Nós, por favor, vamos lá, vamos trabalhar. Vejam só, nós vamos fazer uma revisão sobre os conteúdos do SSA. Vamos rever todo o conteúdo, da nossa unidade, certo? Que nós vimos até agora, que é o conteúdo maior para o nosso SSA e também é um conteúdo que cai muito no nosso Enem. E depois nós vamos trabalhar algumas questões e também tem umas coisas para vocês anotarem no final, certo? Primeira coisa, preste atenção. Quando nós vamos estudar uma escola literária, nós temos que ter em mente que geralmente a escola literária que vem se opõe às características da escola literária que já passou. Um exemplo. Nós tivemos no Brasil, no século XVII, uma escola literária que tem uma conotação, está extremamente ligada ao pensamento religioso, que é a escola literária do Barroco. Nós precisamos analisar sempre, fazendo um comparativo com a escola que foi. Por exemplo, o Barroco é uma escola literária que, por surgir como consequência do fato histórico da Contra-Reforma, ela tem uma incidência, uma conotação extremamente religiosa. Nós vimos aqui os textos de Gregório de Matos Guerra, especificamente aqueles textos em que ressalta o conteúdo religioso, os chamados textos sacros ou religiosos, os textos de contrição ou arrependimento, em que se exalta o caráter religioso, a visão religiosa de mundo. Aí você tem uma estreita ligação entre a literatura e o pensamento contra-reformista. Nós temos também no Barroco a obra do padre Antônio Vieira, os chamados sermões. São muitos, nós vimos. E o destaque para o sermão da 60ª, que é chamado Sermão do Bom Pregar, em que o padre Antônio Vieira, ele dá instruções, critica a linguagem barroca, e a principal instrução é: olha, a semente de Deus, ela dá frutos quando o indivíduo planta, quando o indivíduo prega. A palavra de Deus dá frutos quando o indivíduo prega, não somente com palavras, mas quando ele faz da sua vida também um exemplo. Então, é mais fácil converter através de ações, quando as ações vêm acompanhando as palavras, não somente através das palavras. Veja, o arcadismo vai se opor ao pensamento barroco. Pensamento barroco, século XVII, surge por conta da Contra-Reforma, no século XVI. O século XVIII é o século do arcadismo, e aqui nós temos, em lugar do pensamento religioso, um pensamento racionalista, uma visão de mundo racionalista. É a época do iluminismo. Surge aqui um conjunto de pensamento que depois eclodiu com as declarações de direitos do homem, as declarações de direito do cidadão lá na França. Esse grupo de intelectuais, esse grupo de filósofos começou a elevar a razão como o status, como a situação, elevar o pensamento racional, não o pensamento religioso, como a condição para entendimento da nossa sociedade. Então começa a haver uma visão mais antropocêntrica, em lugar daquela visão teocêntrica que havia no Barroco. Armando, para a literatura, qual é a consequência que isso vai ter? A consequência primeira que os poetas procuraram é fazer uma poesia que se opusesse ao Barroco. Se a nova filosofia é diferente da do século anterior, se a filosofia do arcadismo, que inspirou o arcadismo, vai se opor à filosofia do pensamento anterior, que é mais religioso, que é mais teocêntrico, a literatura vai precisar acompanhar isso. Pois bem, os poetas disseram: vamos falar sobre algo mais racional, e nós vamos nos inspirar em que para isso? Aí eles vão para o período clássico, vão ler os filósofos gregos, vão ler os romanos, vão ler a poesia grega, vão ler a poesia romana, vão ler os textos do Renascimento, por exemplo, Luís de Camões foi muito lido em Portugal, e vão construir uma literatura, vão construir uma poesia ligada a esses valores que nós chamamos de valores clássicos. O arcadismo também é denominado de neoclassicismo. Depois de ler
depois de lerem os poemas da antiguidade, depois de lerem os poemas do Renascimento, qual foi a situação que se criou para a poesia? Quais foram as escolhas que se fizeram para a poesia? Bem, vamos selecionar primeiro. O pensamento barroco é o pensamento desequilibrado. A poesia barroca, ela traz um desequilíbrio. A nossa poesia vai ter que trazer o equilíbrio. Em lugar da desarmonia, do conflito religioso, nós vamos ter o equilíbrio, a harmonia. Quais são os temas que nós vamos eleger para representar essa nova racionalidade, para representar essa nova forma de lidar com a realidade, de encarar o mundo. Não mais essa forma desequilibrada, perturbada, racional, o homem dividido, não. Essa coisa racional, equilibrada e harmônica vai ser criada, vai ser trazida, vai ser traduzida poeticamente em quê? Aí eles foram para a poesia clássica, foram para as poesias de Ovídio, de Teócrito, de Horácio, lá da antiguidade greco-latina, e elegeram como primeira característica o aurea mediocritas, que quer dizer a mediocridade dourada. O que é dourar, valorizar a mediocridade? É valorizar a simplicidade. A poesia precisa ser uma poesia que traduza simplicidade, que traduza uma vida harmônica. Daí a poesia espontânea, a vida espontânea. Da poesia à arte, vem daí. Veja como vai se ligando. Nós queremos nos opor à perturbação, nós queremos nos opor ao conflito, então vamos buscar uma vida harmônica. Nós nos inspiramos lá nos clássicos, então os temas serão esses daqui. E o principal tema da poesia árcade foi o fugire urbe, o fugir da cidade. Agora, nós sabemos que os poetas, a maioria dos poetas árcades, estavam na cidade, engajados politicamente com a situação social. Por exemplo, Cláudio Manuel da Costa e o nosso querido Tomás Antônio Gonzaga foram inconfidentes, participaram da Inconfidência Mineira, foram denunciados e depois foram presos. Quer dizer, eles estavam na cidade, vivendo os problemas da cidade. Parece que a poesia, o papel, era uma forma de se refugiar, de fugir daquilo para um ambiente imaginário de tranquilidade e simplicidade. Então isso nós chamamos de convencionalismo poético. Eles falavam, mas não praticavam. Parece que a poesia era uma válvula de escape, era uma forma de ir para esse mundo onde eles gostariam de estar. O fugire urbe também é chamado de bucolismo, que é a vida campestre, a vida pastoril. Nós vimos aqui nas poesias nós já lemos as poesias árcades e vimos que muitas vezes o poeta se coloca numa vida de pastor, pastor de ovelhas. Ele se imagina no campo, em pleno contato com a natureza, portanto, vendo os rios, os vales, os prados, as árvores. Ele faz sua cabaninha e vai viver ali, né? Com as suas ovelhas, cuidando das ovelhas, apreciando a natureza e principalmente na presença da mulher amada. No caso de Dirceu, a amada dele era a Marília. E no caso de Cláudio Manuel, a amada dele era a imaginada Nise, né? Então nós temos, depois disso, se o conteúdo do texto, nós vimos lá no barroco isso. O conteúdo do barroco, preste atenção, era o quê? Harmônico ou desarmônico? Sossegado ou conflituoso? E a linguagem, ao traduzir esse estado de espírito, ela era simples ou era complicada? Tem uma expressão para isso, qual é? É a linguagem rebuscada. Aí nós vimos dois estilos: cultismo e conceptismo. O cultismo é mais complicado, mas o conceptismo também é um jogo. Não é um jogo de palavras, mas é um jogo de pensamento, um jogo de ideias. Não é o raciocínio, a elaboração do raciocínio para tentar argumentar. Nós temos no arcadismo também essa influência do conteúdo para com a forma, o estilo. Na hora de escrever, o poeta árcade disse: peraí, se eu estou falando sobre essa vida simples, campestre, bucólica, eu não posso continuar adotando a linguagem do
do Barroco. Eu preciso utilizar também uma linguagem simples e harmônica. Eu tenho que cortar esses excessos, tenho que cortar as inutilidades do texto, tenho que cortar as extravagâncias do texto. Isso nós chamamos em latim de inutilia truncat. Quer dizer, cortar, podar as inutilidades do texto, os excessos do texto, aquelas hipérboles, aquelas metáforas muito carregadas, aquela linguagem truncada, cheia de inversões, de repetições. Aquilo dali foi evitado, foi cortado completamente do texto Arcade. E primou-se, buscou-se a simplicidade. Também na hora de escrever, também na hora da escrita. E aí vem outras características. Uma delas, muito utilizada, nós já vimos aqui, foi a característica, foi o princípio, na verdade, filosófico chamado de Carpe Diem. Quem criou essa literatura voltada para esse conteúdo foi o poeta Horácio. E aqui se traduz a necessidade de se viver intensamente o momento. Se viver intensamente o momento presente. Aproveitar o dia. Aproveitar o momento. Com intensidade. Por quê? Porque a vida é passageira, as coisas são passageiras. Ninguém toma banho 2 vezes no mesmo rio. Porque o rio não é o mesmo e você não é o mesmo. É isso que diz a filosofia antiga. Então é preciso você aproveitar bem cada momento, porque depois você não vai vivê-lo mais. Não existe uma possibilidade de reprodução. Daí, muitas vezes, a poesia Arcade vi tratar desse tema, vi trabalhar esse tema. Daqui a pouco nós vamos ver um trechinho de Marília de Liceu que fala sobre isso. E aqui outras características. Nós temos pseudônimos pastoris. Os poetas gostavam tanto de viver nessa aura, como se estivessem lá na Arcádia, né, na região da Arcádia, que seria essa região em que eles iriam se inspirar para compor suas poesias, que eles adotaram pseudônimos de pastores latinos, na grande maioria dos casos. Adotaram nomes falsos, se imaginavam mesmo vivendo naquela época, a ponto de mudarem seus nomes para a poesia. Nós temos uma poesia política também, que é um conjunto de textos depois reunido em livro das cartas chilenas, que é a sátira política do nosso arcadismo. Portanto, nem somente de ovelhinhas, nem somente de montes, prados e vales viveu o nosso arcadismo. Nós tivemos também uma poesia que discutiu a situação da época, a situação social e política da época do nosso arcadismo. Temos também o amor pastoril, o amor do pastor de ovelhas pela sua amada. No caso, Marília Onis, na poesia de nossos principais autores. Temos também o apego aos valores da terra, uma presença muito forte da natureza. E aí, quando eu falo da natureza, preste atenção, eu estou falando da natureza de Minas Gerais. O arcadismo nosso aconteceu em Minas. Por quê? Nós tivemos a decadência do açúcar, tivemos a descoberta de metais preciosos em Minas Gerais. Então as cidadezinhas que foram fundadas pelos bandeirantes, depois que se descobriu a grande quantidade de jazidas que havia lá, começaram a ser povoadas. Começou a haver um crescimento demográfico. E aí surge uma classe média interessada em ganhar dinheiro, mas também uma classe média que produziu cultura, que produziu literatura, que foi para o jornal também, de certo modo incipiente, ainda bem, digamos assim, começando aqui no Brasil, mas já se forma uma classe interessada em fundar um grupo literário no Brasil, principalmente liderados por Cláudio Manuel da Costa. Nós temos a natureza mineira sendo representada. Quem principalmente trabalhou o tema da natureza foi da natureza mineira. Quem descreveu, falou sobre a natureza mineira foi Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel trabalhou muito essa questão da natureza. Mas quando todos os outros poetas vão tratar do tema do bucolismo, vão se refugiar no campo, eles necessariamente aludem, eles necessariamente tratam da temática da natureza também. E lá os dois nossos épicos Árcades, as nossas duas poesias épicas, o Caramuru e o Uruguai, vão para a selva, vão para as tribos, vão trazer a temática do índio e a temática necessariamente da natureza também. Só que, preste atenção, o amor,
a natureza e o indígena ainda não são tratados aqui da forma como o romântico tratou. Ok? Essa observação. São considerados 3 elementos, são considerados 3 características árcades. Só que essas características são pré-românticas, porque o romantismo voltou a esses elementos, voltou a essas características, voltou ao tema do amor, ao tema do índio e ao tema da natureza. Só que o romantismo fez isso de forma extremamente subjetiva, não da forma, digamos, de certo modo subjetiva e racional que nós tivemos aqui do arcanismo. O amor romântico é um amor mais intenso, é aquele amor mais subjetivo, é um amor que desequilibra o indivíduo a ponto de muitas vezes levá-lo ao desespero e ele evadir-se, ele fugir para a morte, ele fugir no tempo, etc, etc. Então esses 3 elementos últimos aí são pré-românticos. Bem, vamos lá. Continuando. Aqui nós sabemos já da história de Cláudio Manuel da Costa e o papel fundamental dele para a nossa literatura. Talvez o escritor que mais se apegou aos valores árcades, tentou traduzir com mais vivacidade e mais naturalidade, radicalismo, os princípios árcades, foi o Cláudio Manuel. Ele estudou Direito em Coimbra e foi quem trouxe para o Brasil o arcadismo, na verdade. Ele queria criar uma Arcádia ultramarina, que é esse segundo tópico aqui do nosso quadro. Essa Arcádia ultramarina seria a imitação dos grupos literários que havia já na Europa. A Arcádia lusitana, um grupo de intelectuais, de escritores que desenvolveram os temas do arcadismo lá em Portugal. A Arcádia francesa, a italiana. Aqui no Brasil nós não tivemos condições de fundar um grupo interessado em literatura por conta dessa sociedade decrescente. As pessoas em Minas estavam mais interessadas, na verdade, em ganhar a vida, em ganhar dinheiro, do que propriamente em literatura, em arte, etc. Mas havia um grupo de intelectuais, sim, que queria produzir literatura e produziu. Silva Alvarenga, Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel, né, e o nosso querido Tomás Antônio Gonzaga. Escreveram, mas não se fundou esse grupo literário. Nós temos Cláudio Manuel da Costa, é um autor extremamente inspirado em Camões, que é um autor clássico, daí o neoclassicismo. Nós temos a prisão dele, porque ele foi inconfidente, certo? Participou da Inconfidência Mineira, e aí foi preso. Depois do interrogatório na Casa dos Contos, foi encontrado enforcado. Alguns dizem que ele foi assassinado, mas outros dizem, na verdade, que ele cometeu suicídio. Diante da desgraça da vida dele, os bens dele, que ele era um homem muito rico, a família dele, né, os bens foram confiscados pelo rei português, a família dele foi praticamente desmoralizada, e aí, diante dessa desgraça da vida pessoal, ele acabou não suportando, suicidando. Eu acredito que tenha essa segunda possibilidade aí, de ele ter cometido suicídio realmente, certo? E aí nós temos a natureza de Minas, montanhas, prados, vales e as ribeiras, todos esses elementos representados na poesia dele, e a presença da amada Nise, que nós não sabemos se foi alguma amante da época de Cláudio Manuel ou se é uma criação mítica dele como musa inspiradora para as suas poesias. Nós vamos ler agora um texto dele. Você percebe primeiro o tema do Fugere-Urbain, o tema do bucolismo, a saída para o campo, a saída para a natureza. Natureza como esse refúgio. E nós temos também especificamente a natureza mineira representada, os penhascos, as penhas, né, as pedras das montanhas de Minas Gerais. Destes penhascos fez a natureza o berço em que nasci. Então ele nasceu, né, a natureza fez o berço dele destes penhascos de Minas Gerais. Aí ele diz: quem cuidara? Quem é que vai imaginar? Quem ia adivinhar que entre penhas, que entre pedras tão duras se criara uma alma tão terna, um peito sem dureza? Você vai dizer: Armando, isso é barroco, porque pedras duras, peito sem dureza. Olha a antítese aí funcionando, olha essa visão meio que paradoxal. Aí eu digo a vocês, não seria bem barroco, seria mais camoniano. Lembra de Camões? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Então aqui você não tem, na verdade, uma característica barroca, mas você tem um maneirismo, esse equilíbrio entre opostos que Camões fazia. Por isso que nós dizemos que Cláudio Manuel da Costa é inspirado em Camões.
Exatamente. Como é que eu faço a distinção? Pela temática e pelo acento nessa antítese, nesse paradoxo. Vivian disse, olha, a maioria dos textos barrocos tem antítese e tem paradoxo. Só que você vê isso no barroco sendo uma constante, não é? E sendo feito com mais intensidade. Camões foi mais equilibrado, ponderado, racional e renascentista. Mas também trabalhou essa questão da aproximação dos opostos. O barroco acentuou isso numa carga religiosa muito forte, uma carga espiritual muito forte, ok? Aí nós temos amor que vence os tigres, por empresa tomou logo render-me. Aí ele começa falando dos penhascos de Minas, do coração dele, e vem dizer, ó, o amor que vence os tigres tomou, por empresa tomou logo render-me. Conseguiu, né, se empreendeu logo em render-me. Ele declara contra o meu coração guerra tão rara que não me foi bastante a fortaleza. Não foi bastante a fortaleza, eu montar a fortaleza do meu coração contra o amor, porque ele venceu, derrubou essa fortaleza. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano a que dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Vós, que ostentais a condição mais dura, temei, penhas, temei, que amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Nós lemos um tema em que o discurso da mulher que estava prestes a morrer por conta de ter sido amante do filho do rei, né? Ela falou mais ou menos isso daí, né? Com o coração do rei. Como é o nome dela? Inês de Castro. Um texto de Luiz de Camões. Ok? Então perceba essa ligação forte com os temas camonianos. Aqui é o tema da Nise. Ok? A presença da Nise. Já rompe Nise a matutina aurora, o negro manto com que a noite escura, sufocando do sol a face pura, tinha escondido a chama brilhadora. Quer dizer, Nise está anoitecendo. Tudo isso para dizer está anoitecendo. Vamos lá. Tomás Antônio Gonzaga é Odisseu. Nós temos natural do Porto, 1744. Veio para aqui criancinha, viveu em Minas Gerais, depois voltou a Portugal para fazer direito e voltou para o Brasil, retornou ao Brasil para exercer o cargo de juiz. Certo? Começou como advogado, depois pelo seu talento, seu conhecimento jurídico extraordinário, foi logo elevado, nomeado juiz, né? Depois ouvidor, e almejava o cargo de ouvidor-mor de Vila Rica, uma espécie de desembargador, ministro, aí, um cargo superior, que seria aí o cargo maior da nossa magistratura. E também, o interessante de Tomás Antônio Gonzaga é que ele estava noivo de Maria Dorotéia Seixas, de Seixas Brandão, uma moça muito conhecida pela sua beleza, pelo recato e pela família tradicional nobre aqui do Brasil, extremamente cobiçada. Ele era extremamente apaixonado por ela, a ponto de escrever um livro e dedicar a essa moça, sua noiva. Como é o nome do livro? Quem lembra? Marília de Liceu. Exatamente. Ele nem conseguiu o cargo que almejava, não conseguiu exercer o cargo que almejava. Prestes a ser nomeado, aconteceu uma desgraça na vida dele. Qual foi? Quem lembra? Ele foi preso por ser foi denunciado, exatamente, por Silvério dos Reis. Silvério dos Reis, o traíra, chegou lá, né? E aí, quando Barbacena disse, olha, esse rapaz aí, esse tal desse Tomás, o Disseu da Marília, é um dos inconfidentes. Disseu foi preso, Tomás Antônio Gonzaga foi preso, foi condenado ao degredo, ao exílio, foi mandado para fora do Brasil, foi morar em Moçambique, lá casou-se, mas nunca esqueceu da sua amada Marília. A segunda parte de Marília de Disseu é uma parte que representa essa condição. É uma parte escrita depois da condenação, depois do exílio de Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga expressa nas liras dessa segunda parte todo o sofrimento, a tristeza, a angústia por não ter conseguido o sonho do cargo que queria e também por não ter se casado com a amada Marília, com a amada Maria Dorotéia. Ok? Tem também em Tomás Antônio Gonzaga um texto interessante, que é o texto que só se descobriu depois, praticamente 80 anos depois, no Romantismo,
que era de Tomás Antônio Gonzaga, as chamadas cartas chilenas, sobre as quais nós falaremos daqui a pouco. Bem, aqui você tem a síntese do que eu já havia falado. A primeira parte de Marília Dirceu, o texto é escrito em liras, né? Primeira parte traz liras, ou seja, traz conjunto de estrofes, né? Sobre um núcleo temático, digamos assim. A primeira parte traz aquela poesia bucólica, a vida campestre. O poeta se coloca vivendo em harmonia com a natureza, feliz da vida por estar na presença de sua Maria. Nós temos um questionamento aqui interessante, porque veja, ele diz, preste atenção, no começo da lira 1, ele diz: eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de vaqueiro que toma conta do gado, né? Que viva de guardar alheio gado, porque antigamente quem tomava conta de ovelhas, de bois, era tratado de vaqueiro. Não, vaqueiro não era só para quem ia para vaquejada, não, era generalizado, ok? Então nós temos: não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiras, ou seja, não vivo guardando o gado dos outros, ou seja, o gado que eu guardo é meu. Não sou uma pessoa de trato tosco, ou seja, não sou uma pessoa rude, né? De expressões grosseiras, mal educado, dos frios gelos e dos sóis queimados, ou seja, não sou queimado pelo gelo ou pelo sol, ou seja, eu não preciso me matar trabalhando. Quer dizer, eu tenho certa condição social, tudo que eu tenho é meu, me pertence. Minhas terras, meu gado, minhas condições de trabalho são boas. Aí ele diz: tenho o próprio casal e nele assisto, ou seja, tenho minha própria casa e nela moro. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite e mais as finas lãs do que me visto. Graças Marília Bela, graças à minha estrela. Nós temos aqui o tema do bucolismo, sim. A vida campestre, sim. Mas nós temos também Tomás Antônio Gonzaga colocando para o leitor, para a sua Marília, né, a sua condição de burguês. Ok, minha gente? Beleza? Ei, ok? Vamos lá? A sua condição de burguês. Perceba que esses versos estão na primeira parte, e essa condição de primeiro ele falar dele parece que permeia todo o poema. Aí alguns dizem: o tema do livro não devia ser Marília de Dirceu, porque ele fala mais dele se apresentando, falando do amor dele para com ela, do que propriamente dela. Alguns dizem: o tema deveria ser Dirceu de Marília, porque ele apresenta-se mais do que apresenta ela. A segunda parte, como eu disse a vocês, é a parte mais sofrida do texto. Foi escrita já depois da condenação, depois da prisão, e aí nós temos escrita depois da condenação, lamento e tristeza, a desgraça da vida deles sendo retratados nos versos. Arrependimento por não estar na terra e junto da sua amada Maria. As cartas chilenas, para nós irmos para os textos. Sim, aqui é aquele estrofe que eu li para vocês agora, né? Eu, Marília, não sou nenhum vaqueiro. Depois nós temos: irás advertir-te na floresta, sustentada, Marília, no meu braço. Aqui descansarei a noite, a quente cesta. A cesta é aquele descanso depois do almoço, a tardezinha, o cochilo. Dormindo um leve sono em teu regaço. Enquanto a luta jogam os pastores, veja a representação da vida tranquila. Enquanto os pastores estão lá trabalhando, estão lá correndo, e emparedados correm nas campinas, tocarei teus cabelos de boninas, nos troncos gravarei os teus louvores. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Aqui é um trecho da segunda parte para vocês. A segunda parte traz, lira 19. Nesta triste masmorra, prisão de um semivivo corpo sepultura, ou seja, sepultura de um corpo semivivo, ainda, Marília, adoro a tua formosura. Amor ainda é ainda, certo? Amor na minha ideia te retrata, busca extremoso que eu assim resista a dor imensa que me cerca e mata. Perceba o tom triste, o tom lamentoso do texto. Depois nós vamos ter
as cartas chilenas. As cartas chilenas foram chilenas? Não. Foram cartas o quê? Brasileiras. Criticavam quem? O governador do Chile. Nas cartas aparecia o nome do governador do Chile. Mas quando as pessoas leram a carta, o comportamento desse governador do Chile, logo identificaram quem? O governador de Minas Gerais. O nome dele era Luiz da Cunha Menezes. As cartas chilenas, hoje nós temos 13 publicadas conhecidas. Circularam por Vila Rica entre 1788 e 1789. Na calada da noite, quando estava lá pela madrugada, alguém ia nos lugares mais frequentados e depositava, deixava lá, ou no passeio público, ou no restaurante, ou na casa de uma pessoa, uma casa bem frequentada, deixava uma cópia ou carta, criticando o governador, o suposto governador do Chile, mas na verdade o governador de Minas Gerais. A autenticidade dessa carta, quem escreveu de verdade, não se soube na época. Com certeza, Luiz da Cunha Menezes ficou uma fera com essas críticas que estavam sendo feitas. E aí colocou lá um vigilante noturno para saber, para pegar a pessoa e chegar no possível remetente dessas cartas. Pegar o que estava distribuindo e chegar em quem escreveu. Mas não conseguiu. 80 anos depois, fazendo um estudo da obra de Tomás Antônio Gonzaga, que se descobriu que quem escreveu as cartas chilenas foi ele. Nós temos, as cartas são compostas em versos de 10 sílabas poéticas, são chamados versos decassílabos. Só que não tem rima, aquele sistemazinho de rima que nós vimos, AB, AB, AA, BB, AB, BA, não tem aquele sistema de rimas lá, até porque não tem estrofação praticamente. Então nós temos versos decassílabos brancos, não tem rima. São assinadas por Critilo, o remetente é o Critilo, e destinadas ao Doroteu. O Critilo seria morador lá de Santiago do Chile, um brasileiro que foi morar no Chile, supostamente, e estaria escrevendo para um amigo aqui no país chamado Doroteu. É um documentário satírico e político e documento de costumes. Porque ao ler o texto você sabe os costumes políticos da época do Fanfarrão Minésio e do Luiz da Cunha Menezes. Registro da corrupção daquele tempo. Quais são os elementos das cartas? Veja, aparece nas cartas o seguinte: Critilo, Doroteu, Fanfarrão Minésio, Chile e Santiago. Fanfarrão Minésio é mostrado em toda a sua vaidade, toda a sua arrogância, e também como um homem extremamente injusto e corrupto, que cobrava mais do que devia de impostos e punia muito severamente as pessoas que infringiam a lei. Quando as pessoas leram esses absurdos, essa tirania, esse comportamento tirânico do nosso Fanfarrão Minésio, logo identificaram com o que estava fazendo o governador de Minas Gerais, Luiz da Cunha Menezes. Então os elementos da carta traduzidos são esses: o Critilo depois se descobriu que é o Tomás, o Doroteu seria o amigo de Tomás Antônio Gonzaga, o Cláudio Manuel. Nós temos o Fanfarrão Minésio, na verdade é o governador do Chile, Luiz da Cunha Menezes, e o Chile é o Brasil, Santiago seria Minas Gerais. Está aí desvendado o conteúdo, o enigma das cartas chilenas. Ok? Vamos lá. Passando. Vejam o que ele diz de uma ação do nosso Fanfarrão Minésio. Ele diz: olha, Doroteu, veja lá, Doroteu, o nosso chefe pretende erguer uma cadeia majestosa. Os planos dele agora são construir uma cadeia grandiosa. Seria o feito do governo dele, construir uma cadeia. Aí ele diz: que possa escurecer a velha fama da Torre de Babel e mais dos grandes custosos edifícios que fizeram para sepulcros seus os reis do Egito. Os planos dele eram construir uma cadeia que fosse maior do que as pirâmides e maior do que a Torre de Babel. Veja que indivíduo megalomaníaco, louco, pirado, o nosso querido Luiz da Cunha Menezes. Talvez, prezado amigo, que imagine lá o Fanfarrão Minésio, que neste monumento se conserve eterna a sua glória. Ele quer que a sua glória
seja eternizada através de um monumento como esse, uma cadeia. Bem que os povos ingratos não consagrem ricos bustos nem montadas estátuas ao seu nome. Ou seja, ele é tão ruim, ele é um administrador tão perverso, tão cruel, tão tirano, que as pessoas não rendem nenhuma homenagem a ele. Ele quer construir essa cadeia para dizer: eu fiz alguma coisa aqui em Minas Gerais. Desiste, louco chefe, dessa empresa. Um soberbo edifício levantado sobre os ossos de inocentes. Que inocentes? Os indivíduos que eram mal pagos, muitas vezes os escravos, etc. Construído com lágrimas dos pobres, porque Luiz da Cunha aumentou os impostos para pegar mais dinheiro para poder construir a sua empresa, nunca serve de glória ao seu autor, mas sim de opróbrio, que é aquele sentimento de ojeriza, de nojo do povo para com seu governante, de revolta para com seu governante. Épicos Árcades. E aqui eu vou chamar a atenção para o texto do Frei Santa Rita Durão, chamado Caramuru. Nós sabemos que Caramuru é um dos filmes pedido pela UFPE, pela UPE, pelo SSA da UPE. A UPE colocou 4 filmes, vamos ver se a gente lembra quais são. Caramuru, Carlota Joaquina, Narrador de Javé, O Nome da Rosa. Nós já assistimos aqui Caramuru. Semana que vem nós vamos assistir, acredito que o Narrador de Javé ou Carlota Joaquina. Certo? E ó, nós precisamos, né? Nós vamos ler Caramuru. Não todo, claro. Aqui não, vocês vão ter que ler em casa. Mas nós vamos ler os principais trechos de Caramuru. Por quê? Nós precisamos estabelecer um comparativo. Certamente, esse comparativo também será feito pela UPE. A UPE certamente vai pedir questão tratando do livro original, associado com a reinterpretação, a sátira que foi feita no filme Caramuru, A Invenção do Brasil. Nós vimos, na verdade, ali uma grande anedota sobre o Brasil, a exemplo da venda das terras brasileiras, né? A exemplo da sensualidade, né, do povo brasileiro, essa visão mais, digamos, mais erótica da nossa sociedade. Nós temos os 2 épicos. O que é um poema épico? Poema épico nós vimos no começo desse ano. A epopeia é um texto narrativo clássico que ressalta a grandeza de um povo, né, um fato histórico através do qual o povo ficou consagrado, e tem sempre a imagem de um herói. Um herói é tomado como representante daquele povo. Nós temos 3 grandes epopeias clássicas. A primeira delas é a Ilíada. Estão lembrados da Ilíada? Nós falamos sobre ela aqui. Quem foi que escreveu? Homero. Quem é o herói da Ilíada? Ulisses. Aquiles. Aquiles é o herói da guerra de Troia, da Ilíada. E aí em Aquiles está a figura do povo grego, né? Um povo abençoado, povo beligerante, mas também um povo honrado. A honra do povo grego se traduz ali através da guerra de Troia. Depois, a Odisseia. Aí nós temos a inteligência de Homero. Afrontou os deuses. Aí sai o indivíduo do pensamento pré-filosófico para o pensamento filosófico. Não é isso? Ulisses rompe com os gregos, rompe com os deuses, estabelece a ruptura e é o sinônimo da sabedoria grega. Quando ele desafia os deuses e consegue vencer, chegar na sua terra, chegar em Ítaca, ali é a vitória da razão, é a vitória da inteligência. O povo Ulisses representaria esse povo grego. Nós temos aqui, mais próximo de nós, no Renascimento, o texto de Luís de Camões, que se chama Os Lusíadas. Quem é o herói dos Lusíadas? Vasco da Gama. A coragem, o empreendedorismo das navegações, a coragem do povo português, que abriu os mares para o mundo, que conseguiu desbravar os mares e chegar até as Índias. Essa é a história da Ilíada. Qual é a história desses pequenos épicos árcades? São, na verdade, imitações, eu diria,
não tão qualitativas com aquele trabalho artístico, literário, mitológico que conseguiram esses outros autores de quem eu falei. Basílio da Gama escreveu um texto ambientado nos 7 povos das missões do Uruguai, certo? Comunidades indígenas que estavam lá no Uruguai, foi o tema, né? Isso foi o tema do texto de Basílio da Gama. Aí nós temos Cacambo e Lindóia como heróis principais. Nós temos o texto dividido em 5 cantos, sem divisão estrófica, portanto, a qualidade do acabamento do estilo não é tão elaborada. Nós temos os versos decassílabos brancos. Ele não fez o sistema de rimas, conseguiu os decassílabos, mas não fez o sistema de rimas. Já Caramuru, do Frei Santa Rita Durão, é um texto mais qualitativo do ponto de vista do estilo, do ponto de vista da elaboração estética. Nós temos o tema é o naufrágio do nosso querido Diogo Álvares na costa da Bahia. Seria o fundador da Bahia. E aí Diogo Álvares encontra primeiro a Índia Paraguaçu. Tupinambá. Hospitalidade Tupinambá, meu amigo. Né? E aí ela pede para ir visitar o navio do francês. Estão lembrados, né? Então veja a sátira que é feita acerca da nossa formação social. Quem gostava muito de fazer isso são os modernistas, certo? Eu vou trazer depois umas questões associando quinhentismo, barroco e arcadismo dentro do Enem, questões do Enem, em que esses períodos literários são retratados lá no modernismo de uma maneira mais satírica, uma revisão cultural nossa. Nós temos, o texto é escrito no modelo camoniano. Santa Rita Durão tentou organizar o texto de acordo com Luís de Camões. Nós temos 10 cantos, estrofes de 8 versos e a chamada oitava camoniana. O sistema AB, 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 CC no final. São 8 versos na estrofe. O primeiro rima com o terceiro, que vai rimar com o quinto. O segundo rima com o quarto, que vai rimar com o sexto. E as duas últimas vão rimar entre si. Ok? Vocês vão ter que anotar isso daqui, que isso não tem no caderno de vocês ainda. Então vocês vão anotar isso daqui, certo? Isso não tem no caderno de vocês, não. É melhor anotar porque aí você já está vendo quando anota e depois que eu estudar você vê novamente. Para nós irmos para uns questionamentos aí depois, para um exercício que eu preparei para vocês depois. Ok?